Falando de Direito, com o doutor Leandro Borba Ferreira Nascente. O STJ decidiu recentemente que é plenamente possível o reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos. Vejam só o caso concreto. Um jovem, um neto, ajuizou uma ação perante o Poder Judiciário de determinado estado da federação, vindicando o reconhecimento da filiação socioafetiva entre ele e os avós maternos. O processo foi distribuído e o juiz de plano negou o pedido e extinguiu o feito sem o julgamento do mérito, sob a fundamentação de que, naquele caso concreto, não havia a possibilidade jurídica do pedido e nem mesmo o interesse de agir. Insatisfeito com essa decisão, o jovem recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça referendou essa decisão tomada em primeiro grau. Insatisfeito com essa decisão, esse jovem chegou ao STJ por meio do recurso especial. E a decisão do STJ foi num sentido completamente diferente. Disse que é sim possível, o reconhecimento da filiação socioafetiva entre avós e netos, sejam eles maiores ou sejam eles menores, desde que comprovada a situação fática e desde que tenha prova concreta de que há essa relação entre avós e netos e há o consentimento também dos pais. E isso é feito por meio de provas. Deve-se valer, para esse caso concreto, a teoria da asserção, ou seja, a teoria pela qual é aquela teoria em que se dá valor ao que o autor descreve na sua petição inicial. E o que é descrito na petição inicial deve ser comprovada. Portanto, há de se ter uma dilação probatória nesse processo. Deve-se fazer prova durante o trâmite, no transcorrer, no fluir desse processo, até chegar ao mérito da causa. A situação, nesse caso concreto, é completamente diversa daquela que entendeu o TJ. Aqui não se trata de adoção, aqui se trata de um reconhecimento de uma filiação socioafetiva, que é totalmente diferente da adoção. Na adoção, nós temos uma situação de destituição de poder familiar e também de um vínculo biológico anterior, ou seja, o adotado ele perde completamente a relação com a família originária, sendo que na filiação socioafetiva não existe isso. Não há essa destituição do poder familiar, né? E não há também o rompimento desse vínculo biológico anterior. Há uma diferença muito grande aí e que o Tribunal de Justiça de determinado estado utilizou para negar provimento àquele recurso, dando aso, referendando a decisão do juízo de primeiro grau. Então fica aqui essa informação. São dois institutos completamente diferentes. Adoção é uma coisa, reconhecimento da filiação socioafetiva é outra, completamente diferente. E o STJ decidiu também, nesse mesmo julgado, que esse reconhecimento ele é legítimo porque no Brasil há a possibilidade de multiparentalidade. Está previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, não há nada de errado nesse pedido feito por esse jovem que pretendia ter o reconhecimento da filiação socioafetiva com seus avós. É o reconhecimento da filiação socioafetiva avoenga dos avós com relação aos netos. Então, basta que seja um pedido bem feito, bem fundamentado e de forma didática e que tenha provas contundentes dessa situação fática de que esse jovem
mantém uma relação de quase que paternidade para que ela seja reconhecida em juízo. E aqui se adota, segundo o STJ, a teoria da asserção. Teoria da asserção é aquela teoria onde o autor alega na sua petição inicial e ele deve comprovar tudo aquilo que ele alega no processo. Portanto, depende de prova. Há de se fazer uma dilação probatória, há de se ter audiência, documentos, provas contundentes para que o juiz faça o reconhecimento dessa filiação socioafetiva, mesmo que esse neto seja maior. Então esta foi a decisão do STJ, uma decisão importantíssima, porque nós vimos hoje, na prática, vários avós desejando essa relação mais próxima com esse neto. E, de igual forma, do neto com relação aos seus avós. E há também uma vontade manifesta dos pais que isso ocorra. E isso hoje, no atual sistema jurídico brasileiro, hoje isto é possível. E você, o que pensa a respeito desse assunto? Gostaria de saber da sua opinião. Por enquanto eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.